Neste vídeo, vamos detalhar o preenchimento do formulário de diagnóstico, o Self-Assessment. O formulário inicia com uma tela de identificação do servidor que responde o questionário, além da anuência à política de privacidade. A seguir, as perguntas estão divididas em 6 grupos: pré-avaliação, avaliação, planejamento, adequação, operação e conformidade. Para cada pergunta, deve ser selecionada uma opção. 0% significa que não está iniciado ainda. Neste caso, não há nenhuma iniciativa a respeito. 25% significa planejado. Há um planejamento para a LGPD e existe um comitê ou um grupo de trabalho inicial. 50% quer dizer que está em andamento. Significa que o grupo de trabalho foi criado, está ativo e implementando as políticas. 75% está em validação. Aqui, as políticas e ferramentas já estão implementadas e em período de ajustes. 100% quer dizer que está concluído. Deve ser sinalizado quando as políticas e ferramentas forem implementadas e validadas, estando em período de acompanhamento e manutenção constante. O primeiro tópico se refere à pré-avaliação do órgão em relação à LGPD. Na identificação do sponsor, o C-Level, deve ser considerado se o órgão possui um responsável, no nível de diretoria ou coordenação, que pense sobre a estratégia, garantindo que a tecnologia suporte as operações. Na definição do time multidisciplinar, é importante verificar se o órgão está estruturado com todos os papéis necessários para as adequações à LGPD. Aqui, a orientação é que participem pessoas que atuem preferencialmente nas áreas de TIC, jurídico, coordenação de gestão e, quando for o caso, ser um representante do grupo de trabalho LGPD no CETIC. Essa equipe será responsável pela articulação e pelo envolvimento das pessoas responsáveis conforme a necessidade e também pelo preenchimento do formulário de diagnóstico. Os 2 próximos pontos, sobre entendimento da lei e conscientização dos funcionários, se referem ao conhecimento que os servidores possuem. Neste tópico, será realizada a avaliação dos itens que impactam diretamente a LGPD. O primeiro ponto é verificar se o órgão tem a identificação dos dados pessoais utilizados por cada setor. Essa pergunta se refere ao estágio de identificação de dados pessoais no órgão, considerando se já foi iniciada a identificação de dados pessoais usados em cada setor. No item Criação do fluxo de dados pessoais dentro da Secretaria, devem ser consideradas as seguintes questões: como os dados pessoais dos cidadãos são repassados entre os servidores? Todos os servidores têm acesso a essas informações? Os dados, quando informados, são indicados como sigilosos? Neste caso, deve ser verificado se o mapeamento do fluxo já foi iniciado, planejado ou se está em andamento. Após mapeados os dados, como é realizado o descarte dessas informações? Existe algum procedimento detalhado pelo órgão? Esse procedimento ele já foi iniciado? No próximo item, em relação ao tratamento de dados, o cidadão permitiu que possamos utilizar estes dados? Os dados são realmente necessários para a administração pública? Quanto à segurança física e lógica dos dados, as informações estão armazenadas com segurança, tanto em meio físico como virtual? Por exemplo, não estamos expondo os dados em conversas internas? Identificadas essas informações, é realizado o tratamento destes dados. Está clara a finalidade para o órgão ter esses dados? Eles realmente são necessários? Neste item, é importante verificar se o órgão definiu as hipóteses legais de tratamento dos dados. Por fim, deve ser verificado se é feito o mapeamento dos dados pessoais. Alguns exemplos para orientar sobre esse preenchimento. O órgão sabe quantos dados pessoais possui? Há algum lugar em que eles estão armazenados?
Existe uma política de descarte dos dados pessoais quando as informações não são mais necessárias, são excluídas corretamente? Neste momento, deve ser iniciado o planejamento para adequação à LGPD. O primeiro passo é a identificação dos riscos. É neste ponto que se deve pensar se todos os riscos das informações que serão repassadas para alguém estão listados. Da mesma forma, é preciso refletir sobre a identificação dos controles de mitigação, em caso de incidente com os dados. Para o plano de implementação dos controles, é importante saber que o controlador é o responsável pelo tratamento dos dados. Neste caso, o órgão tem elaborado um plano de ação para implementar a LGPD? Como está o andamento? O último ponto é verificar se o plano de implementação já foi aprovado. Iniciamos com um ponto para verificar se existe um procedimento para monitorar as ações que envolvam os dados pessoais. Neste caso, considere se há uma cadeia de segurança das informações. No órgão, existe uma pessoa responsável pelo controle? Além disso, existe um procedimento para a criptografia dos dados pessoais? Por exemplo, caso ocorra um vazamento de informações no banco de dados, é necessário comprovar que foram tomadas as medidas técnicas para tornar os dados ininteligíveis. E uma dessas medidas citadas na LGPD é dificultar a legibilidade dos dados vazados, ou seja, aplicar a criptografia. O próximo item se refere ao procedimento para mascaramento de dados pessoais. Esse tópico é essencial para garantir a segurança reforçada dos dados. Com o mascaramento, dados sensíveis poderão ser utilizados em ambientes de testes, garantindo que a informação confidencial se mantenha inabalável. Na sequência, é avaliado se o órgão possui gestão e avaliação de permissão de acesso a dados pessoais. É importante que se tenha um controle de permissões para evitar que dados sensíveis sejam acessados por todos. Duas políticas também devem ser consideradas: a política de uso dos dados pessoais e a política de privacidade. A política de uso de dados tem o intuito de garantir que os dados que o órgão coleta sejam utilizados apenas para o indispensável. Assim, os dados estão em maior segurança. Já a política de privacidade é um dos elementos para a efetiva implementação de um programa de privacidade. A política tem como objetivo dar maior visibilidade e transparência ao tratamento de dados pessoais em um determinado site, serviço ou empresa. Continuando o trabalho, deve ser verificado se os processos estão adequados para a conformidade da lei. E finalizando esse tópico, o órgão deve avaliar se há implementação de controles de segurança mapeados. Não devem ser coletados mais dados além dos necessários para a execução das atividades do órgão, garantindo a sua segurança do uso das informações. Importante listar todos os dados necessários e ter eles mapeados com segurança, identificando quais etapas dos processos internos precisam ser alteradas em busca do compliance. Nesta parte, vamos verificar a operação do tratamento dos dados. Existe uma série de operações que podem ser realizadas na hora de tratar os dados pessoais, como, por exemplo, coleta, classificação e utilização, entre outras listadas na lei. Para que o tratamento dos dados seja o mais seguro possível, é necessário que o órgão possua um monitoramento da segurança dos dados, primeiro item a ser verificado. Neste caso, deve-se analisar se todos os pontos para esse monitoramento estão listados na política de segurança da empresa. No item Operação de Controlador, o que se quer saber é se existe essa figura no órgão. Para o tratamento dos dados, é muito importante a presença do controlador, pois este é o agente responsável pelo processo de tratamento dos dados. Este profissional lista os riscos no fluxo de dados e cria os mecanismos para a mitigação de eventuais problemas. Além disso, o órgão deve sempre estar preparado para uma auditoria de conformidade à lei.
que é o assunto do próximo tópico. Desta forma, é essencial responder se a equipe é capaz de organizar todos os processos envolvendo dados e comprovar que está seguindo a política de privacidade. Ainda é necessária a reflexão da capacidade que o órgão tem de prover o acesso aos dados para os seus titulares de maneira segura. Por fim, o órgão precisa ter a capacidade de gerenciar autorizativos legais que tratam com os dados de pessoas naturais, ou seja, entender as bases legais da LGPD que autorizam o tratamento de dados. Este item está relacionado aos termos de consentimento, que é uma das 10 hipóteses de tratamento de dados previstos na lei no artigo 7º. Os dados podem ser tratados com consentimento ou sem consentimento, seguindo algumas regras. Finalizando o preenchimento do formulário, é necessário falar sobre a conformidade que cada órgão deve se adaptar. Inicialmente, é importante avaliar se a instituição possui um procedimento de auditoria em relação à lei, mostrando que está preparada para declarar e demonstrar a conformidade. Além disso, é preciso avaliar se o órgão possui planos efetivos de resposta, caso ocorra um incidente. No caso de problemas relacionados à segurança dos dados, o órgão precisa apresentar que possui um plano de mitigação do problema. Outro ponto importante que devemos lembrar é que, mesmo com um programa de implantação da LGPD, é preciso sempre buscar a melhoria contínua no processo de tratamento de dados. Por último, o órgão deve verificar se tem a capacidade de monitorar, avaliar e mostrar que está em conformidade com a lei. Pronto! Agora basta clicar em enviar e as suas respostas serão computadas.